Pronto. Pronto. Hoje o episódio vai ser um pouco mais elaborado do que o normal, então se prepara, porque hoje a gente vai falar das coisas que eu mais gosto nessa vida. E sim, a gente vai falar de Fallout New Vegas e de Volkswagen. E calma, eu vou te explicar o porquê tem tudo a ver. Depois da vinheta. O ano era 2010. Eu tinha baixado de formas não legais, né? Não bacanas, né? Um tal de Fallout 3. Meu computador era um dos computadores já feitos, tá ligado? Tipo, mano, realmente meu computador não tinha condição nenhuma de rodar nada. E aí eu tentei ali jogar Fallout 3, né? Comecei na Vaultzinha, tal, e enfim. Já procurei código em seguida, já spawnei todas as armas do jogo, já o jogo crashou. E ali eu nunca mais joguei. Eu fui voltar a jogar Fallout quando um belo dia eu, por algum motivo muito específico que eu não me lembro, eu resolvi que iria jogar Fallout New Vegas. E aí eu baixei e depois eu adquiri. Fallout New Vegas é uma coisa que faz muito parte da minha vida, né? Basicamente é a segunda coisa que eu mais gosto na minha vida depois de carro. Se você não sabe do que eu tô falando, tem. Fallout é um jogo, um RPG de ação pós-apocalíptica que se passa em um universo que é meio anos 60, mas não é. E enfim, ele tem uma estética muito dele. E uma coisa que sempre me atraiu muito no Fallout foi a música, né? Você tem o The Ink Spot, você tem. Porra. Mano, toca Blue Moon, tá ligado? Mano, é muito bom. Foi um tipo de jogo que sempre me atraiu muito, né? E como você já com certeza que tá me vendo não faz ideia do que eu tô falando, o Fallout New Vegas, que é o jogo da série Fallout que eu mais gosto, ele foi um acidente. Ele foi um acidente de uma época em que o Fallout não era um IP da Microsoft, praticamente. Praticamente não, é da Microsoft agora, né? Bethesda é Microsoft, é tudo a mesma bosta. Enfim, não era Bethesda ainda, era um projeto de lado. E o meu jogo favorito foi feito em 6 meses, que é o Fallout New Vegas. Foi feito em 2 meses pelas duas equipes mais deixadas de lado do universo. Aquela Isley alguma coisa e a outra que eu já esqueci o nome, que foi as que fizeram o Fallout 1 e o 2. Tá aí na tela quem fez essa porra desse jogo em 6 meses. Então, quando o jogo saiu um caos, teve um patch e o jogo ficou bom. Eu gosto muito de Fallout, tá ligado? Eu gosto muito de Fallout em geral. Todos os Fallouts têm um caminho especial no meu coração, cada um por uma forma. Mas eu também enxergo que o meu amor ao Fallout é parecido também com o meu amor a Volks, né? Assim como o Fallout, a Volks teve diversos momentos de ápice, né? Se a gente pegar, por exemplo, a transformação da Volks para Air Cooled para Water Cooled, né? Ou seja, anos 60 para os 70, em que você tem a introdução do Golf MK1, você tem ali a introdução da Volks no ápice dela, né? Porra, mano, um Golf GTI tinha a mesma potência que um Pontiac Firebird, cara. Você imagina isso, mano? E tipo assim, custando US$ 20.000, eu acho que custava. Enquanto o Firebird custava 2 vezes mais. Era uma época incrível, mano. Giorgetto Giugiaro, tá ligado? Tipo, mano, tudo era Giorgetto Giugiaro. Tudo era quadrado e tocava New Wave no fundo. Tudo era um DeLorean, mas não era um DeLorean, tá ligado? Giorgetto Giugiaro, mano. O cara é incrível. Se você olhava um Golf, você falava, porra, é um Golf. Se você olhava pra um Jetta, você olhava e falava, porra,
É um Golf. Se você olhar pra um Santana, você vai falar, porra, é um Golf grande. Cara, era muito Giorgetto Giugiaro, tá ligado? E aí quando tinham modelos mais top, mais diferentes, aqueles modelos eles eram diferentes. Porque era Giorgetto Giugiaro. E Giorgetto Giugiaro fazia coisas muito legais nos anos 70 e 80. E aí entra nos anos 90, né? Que surge aquela aberração daquele Golf MK3, que é, é um Golf legal, mas aqui não veio nenhum que presta, né? Tipo assim, não veio um Golf VR6 daquele, não veio nenhum Golf diferente daquele, maioria quatro portas. Não veio o que deveria ter vindo, né? Mas enfim, Giorgetto Giugiaro também. E aí, cara, quando acabam os anos 90, assim como o Fallout, quando acabam os anos 90, né? Quando acabam os anos 2000, na verdade, a empresa manda um grande vai consumidor, né? Tipo a Volks, por exemplo, aqui no Brasil. Eles podiam ter lançado o Voyage moderno, na época do Gol Bolinha. Mas eles preferiram não soltar o Voyage moderno, mesmo que tivesse ali uns protótipos e tudo pronto. Porque o primo, o amigo, cunhado, supostamente tinha mão ali na confecção do Polo Sedan. Então, eles falaram assim, não. E eu, como presidente, supostamente, da marca na época, tinha uma familiaridade com esse suposto fornecedor. Falei assim, não, vamos privilegiar o fornecedor, né? Outros fatos também interessantes da Volks, né, dos anos 80, 90, é que o nosso Gol GTI foi levado. E aí fomos sabotados. E isso é um tema muito interessante para esse vídeo, inclusive. Sabotagem. Nós fomos sabotados pela Volks alemã a não mostrar o nosso Gol GTI em Nürburgring. Você sabia disso? É, mas eu vou falar um dia sobre esse tema especificamente da inveja da Volks alemã com a brasileira, mas num vídeo específico. Hoje a gente só vai falar dessa relação que eu tô falando aqui sobre. A Volks, ela brasileira, ela começa a bater na cara do consumidor, né? Sim, o primeiro tapa na cara do consumidor brasileiro é quando surge o EA111, né? O EA111 ele vem com muitos defeitos, assim como o Fallout New Vegas vem com muitos defeitos. É, Incorrigíveis, assim como o Fallout New Vegas também. E basicamente vira um ícone, né? As pessoas passam a ter horror a motor 16 válvulas por causa do EA111. De um lado você tinha a Escort Zetec, que era um puta de um motor bom, mas um puta de um motor bom, que não vale nada, mesmo sendo um puta de um motor bom. E do outro você tinha, sei lá, o Gol 1000. E a memória das pessoas é muito curta, né? Eu acho isso engraçado, porque o- ocorrem as atualizações, ele deixa de ser 16 válvulas para 8, e as pessoas esquecem que aquilo aconteceu. E aí chega a outra geração do Gol, a G3 já fazem 16 válvulas turbo, de novo dá merda, deixam pra lá. E aí depois vem a G4, que dá merda de novo. E aí é muito parecido com o que acontece com o Fallout, né? Se você parar pra pensar. Fallout New Vegas deu problema pra caralho, tal, ficou bom, ficou bem amarradinho o jogo, mas deu problema pra caralho. Até hoje a gente usa uma porrada de coisa pra deixar o jogo rodando. Fallout 4, um caco de história, um caco de construção, mas o jogo é muito sólido, muito estável. Mesmo assim, a gente tem que usar muito mod pra deixar rodando. Starfield é mesma coisa. Skyrim é a mesma coisa. Todos os jogos é a mesma coisa. O jogo lança e a gente tem que arrumar, né? Isso é muito parecido com a Volks. A Volks tem uma frase, eu acho muito interessante essa frase. Que ela é a seguinte, Volks não, né? A gente deu essa frase a Volks, que é Volkswagen, a única marca do mundo que transforma o cara que tem um carro em um mecânico. Não é mentira, mano. Eu só tô nesse mundo de
lixo, velho, imundo, porque o meu sonho era um Gol GTS. E, na verdade era um Gol GTI, mas aí eu só tinha dinheiro pro GTS. E aí eu peguei e resolvi entrar nesse universo, né, de AP. E ali todo mundo que vai pra esse meio acaba virando um expert. E não é à toa, é igual no Fallout, mano. Você aprende a ser um modder na marra. Cara, quantos mods eu já fiz pra jogos meus? Pra jogos que eu jogava, aliás. Eu fiz vários, fiz vários. E isso é muito comum com o carro velho. A gente também aprende a mexer, a fazer. E isso é legal. Isso é muito legal. E aí a gente entra na fase da Volks moderna, né? A fase da Volks moderna que eu gosto de dizer, ela é a fase dos 2015, 2016. Que aí acaba Gol, acaba tudo, acaba Kombi, acaba a porra toda. E os TSI entram com força. E ali eu acho engraçado que, assim como a Bethesda, por exemplo, a Volks tenta passar uma imagem que eles fazem carros parrudos, carros de alto nível, carros de alta classe, mas eles não são capazes de fazer. E a gente se engana dizendo que a Volkswagen tem condições de fazer um carro de luxo, um carro incrível, um carro. Realmente, os carros são legais. Os carros são legais. Mas a Volkswagen não é uma marca de carros de luxo, de carros SUV, de carros. Não, não. A Volkswagen, para quem é do resto do mundo, é uma marca de carro. Isso que eu acabei de te falar. Que as pessoas diziam que a Volkswagen era a única marca que transformava um dono de um carro em um mecânico. Tipo assim, cara, é, para isso acontecer, o seu carro tem que ser altamente apaixonante para valer a pena. Por exemplo, um francês, apesar de ter uma grande comunidade de pessoas que gostam, é, ela é pequena em detrimento de todas as outras pessoas que estão por aí. As outras pessoas que estão por aí acabam optando por outra plataforma, elas optam pela outra plataforma porque ela é mais interessante. Um 206, por exemplo, é legal, faz curva bem, é um carro bacana, mas ele não tem um certo sabor, por exemplo, igual um Golf MK3, igual um Skoda antigo, igual um Audi antigo. Não é a mesma coisa. Embora seja legal, não é a mesma coisa. Porque a gente tem que ser sincero. O interessante de um Volkswagen é que ele é um Lego. E isso é um fenômeno Volkswagen. Não tem nenhuma outra marca que consiga ser assim. Ela consegue ter uma certa, como eu posso dizer, liberdade criativa. E isso é o que a gente valoriza, quem gosta de carro, entendeu? Então, assim como os jogos da Bethesda, que você pode fazer, botar mods, né? Os Volkswagen também são assim. E conforme a gente está avançando, a gente está percebendo que a marca ela tá indo para um caminho que, sei lá. Por exemplo, uma coisa que nunca me coube na cabeça, e vamos dizer vamos falar diversas justificativas para isso. Eu tô pouco me fudendo, sinceramente, o motivo. É, porque tiraram o up de linha. Isso para mim é uma coisa muito, sei lá, eu realmente não entendo por quê. Por que você vai tirar o up de linha? Por que não deixar o up ser um carro que é mais acessível, mais, sei lá, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. O Up eu gosto muito dele, inclusive. Mesmo eu não tendo. Eu não consigo dirigir ele bem, eu não consigo caber bem nele. Porque pra mim ele representa o que era Volks de antes. Eram carros pequenos, eram carros quadrados, eram carros que andavam bem. E do nada, ela passou a ser uma marca que fazia carros todos com a mesma cara,
todos EA111, problemáticos pra caramba, depois foi pros motores TSI e resolveu virar uma marca de luxo, que não é, desculpa, não é, a Volks não é uma marca de luxo. E eu vejo esse mesmo fenômeno, por exemplo, na bosta da Bethesda, que começa a cobrar agora pelos jogos valores que são surreais e querer cobrar mods pagos. Então, assim, a minha relação perturbadora com a Bethesda, Fallout e a Volks é muito parecida. Eu, eu gosto de ter liberdade nas coisas que eu faço, tá ligado? E talvez por isso que eu goste tanto de jogar o que eu jogo e de ter o carro que eu tenho. Eu, por mim, teria todos os Volkswagen de todas as linhas possíveis, né? Exceto o Auto Latina. Tenho um pouco de nojo. Mas assim, eu gosto pra caralho das duas coisas. São duas coisas que tomaram basicamente a minha vida inteira, né? Apesar de Fallout eu conhecer há menos tempo do que os AP. Mas enfim, espero que o papo não tenha ficado confuso. Eu só digo a seguinte coisa pra vocês. É, essas duas coisas que eu gosto estão prestes a meio que acabar, tá ligado? O P10 tá cada ano se fudendo mais, cada ano quebrando mais, cada ano se arrebentando mais. E por questão de orgulho, eles jamais vão conseguir refazer o jogo que é o meu jogo favorito. Então eles tentam agora série e produtos. E provavelmente vai acabar nisso. Eles nunca vão conseguir fazer um remaster, um remake do jogo que é o jogo que eu amo. A Volks está devendo mais do que o caralho. A Volks tem 3 anos para reverter, eu acho que 6 bi de prejuízo. Acho que tá na hora de eu começar a procurar outra coisa pra gostar, tá ligado? Tamo junto. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal.